Você já se perguntou como é acordar todos os dias ao lado de um estranho que o mundo inteiro acredita ser um santo? Viver dividida entre a realidade que só você conhece e a ilusão que todos admiram? Durante 30 anos, essa foi minha vida. Uma vida de contrastes tão profundos quanto as ladeiras de pedra da minha Ouro Preto. Ainda consigo sentir o cheiro das velas de cera que iluminavam o altar naquele domingo de setembro. O perfume dos lírios brancos que enfeitavam os bancos de madeira escura da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar. O peso do terço de prata que minha mãe colocou em minhas mãos trêmulas antes de eu caminhar pelo corredor central. Deus abençoou você, minha filha. Ele é um homem tão bom. Sebastião esperava no altar, com seu terno azul marinho impecável e aquele sorriso que encantava a todos. As senhoras da Irmandade do Rosário cochichavam sobre minha sorte. As moças solteiras da congregação me olhavam com uma mistura de admiração e inveja. O diácono exemplar, o filho predileto da igreja, o homem que conduzia estudos bíblicos e visitava doentes aos domingos, havia me escolhido. A simples professora primária, filha do marceneiro da rua direita. O que ninguém viu foi o brilho fugaz que passou pelos olhos dele quando o padre perguntou se prometia me amar e respeitar. Um brilho que, anos depois, eu reconheceria como o primeiro sinal de uma máscara prestes a deslizar. Sim, ele respondeu com a voz firme que usava para ler os salmos nos cultos de quarta-feira. O sino bateu 3 vezes, ecoando pelas montanhas que abraçam nossa cidade histórica. Aquele mesmo sino que, por 30 anos, dobrou silenciosamente para o funeral lento da minha dignidade. Se eu pudesse voltar àquele dia, olharia nos olhos daquela jovem de 23 anos, ingênua em seu vestido de noiva, costurado pelas próprias mãos, e diria: as paredes de pedra sabão da casa para onde você vai guardam segredos que ninguém imagina. Ele é 2 homens, o santo de púlpito e o demônio de portas fechadas. Mas quem acreditaria? Na Ouro Preto dos anos 80, uma cidade onde o peso da tradição e da religião moldava cada esquina, cada janela colonial, cada pensamento. Onde as mulheres eram ensinadas a suportar, a silenciar, a perdoar 70 vezes 7. Quando paro diante do espelho hoje, aos 67 anos, vejo os sulcos que o tempo e as lágrimas escavaram em meu rosto. Mas vejo também os olhos de uma sobrevivente. Alguém que atravessou o Vale das Sombras e encontrou, do outro lado, não apenas luz, mas a própria voz. Esta é a história que nunca contei por completo. Nem mesmo para minha filha Beatriz, que cresceu vendo apenas fragmentos do quebra-cabeça que foi nosso lar. Nem para as vizinhas que me invejavam. Nem para o pastor que confiava cegamente em seu diácono modelo. O relógio de parede que herdei da minha mãe continua aqui na sala, marcando as horas com a mesma cadência de 4 décadas atrás. Ele testemunhou tudo, o início cheio de esperança, as primeiras rachaduras, o desmoronamento silencioso e, finalmente, a reconstrução. Feche os olhos por um momento. Imagine viver uma vida dividida em 2 realidades paralelas, uma pública, polida e admirada, outra privada, sufocante e invisível. Imagine ter que sorrir nos almoços de domingo enquanto carrega um peso que ninguém enxerga. Imagine olhar para as montanhas de Minas Gerais pela janela da cozinha e sentir que, apesar de estar cercada por pessoas, você é a mulher mais sozinha daqueles vales. Esta é minha história. A história de como descobri que, às vezes, os demônios mais perigosos não têm chifres nem cauda. Eles têm bíblias na mão e sorrisos santos nos lábios. Nasci em 1958, filha do meio entre 5 irmãos, na casa simples da rua direita que ainda hoje guarda o cheiro da madeira que meu pai trabalhava em sua oficina nos fundos do quintal. Minha mãe, Dona Conceição, dividia seus dias entre o tanque de lavar roupas e o fogão a lenha, costurando nas horas vagas para complementar a renda familiar. Foi com ela que aprendi o ofício que mais tarde se tornaria meu refúgio. Ouro Preto era diferente naquela época.
As ruas de pedra não eram tomadas por turistas como hoje. Conhecíamos cada vizinho pelo nome, cada comerciante, cada família que frequentava a missa das 10. A cidade respirava tradição em cada pedra, em cada sino que marcava as horas. Estudei na escola normal, seguindo o caminho que parecia natural para moças de família modesta. Tornei-me professora primária. Lembro-me do meu primeiro dia na pequena escola municipal do bairro Antônio Dias, com meu vestido azul marinho cuidadosamente passado e uma caixa de giz nova sobre a mesa de madeira escura. 28 rostinhos me olhavam com curiosidade, enquanto eu segurava o tremor nas mãos, escrevendo meu nome no quadro negro. Professora Marlene. Foi nessa mesma escola que conheci Sebastião. Ele havia sido convidado pelo diretor para falar aos alunos sobre a importância dos valores cristãos. Alto, com seus cabelos negros sempre bem penteados e um porte que impunha respeito, ele conquistou não apenas a atenção das crianças com suas histórias bíblicas, mas também o olhar tímido daquela professora de 21 anos. A senhorita tem um jeito especial com as crianças, ele comentou depois da palestra, enquanto me ajudava a organizar os livros. Seu sorriso tinha algo magnético, seus olhos castanhos transmitiam uma segurança que me faltava. É raro encontrar jovens com tanta dedicação à educação e aos valores tradicionais. Venho de uma família profundamente católica, onde a palavra do padre era quase tão sagrada quanto as escrituras. Meu pai, apesar de trabalhador honesto, tinha seus momentos difíceis com a bebida aos sábados, o que fazia minha mãe murmurar orações enquanto escondia os hematomas com pó de arroz antes da missa dominical. Talvez por isso, a figura de Sebastião, sóbrio, articulado, respeitado por todos, parecia representar tudo o que era seguro e desejável. Nosso namoro foi como mandava o figurino, recatado, sempre com acompanhante, iniciado com pedido formal ao meu pai. Sebastião vinha tomar café em nossa casa aos domingos após a missa. Trazia sempre um pequeno mimo, uma fita para o cabelo, um livro de poesias, um pacote de biscoitos caseiros que a senhora da congregação fez especialmente para a senhorita Marlene. Minha mãe o adorava. Este moço tem futuro, dizia enquanto lavávamos a louça juntas. É um homem de Deus. Meu pai, normalmente reservado, abria-se com Sebastião, discutindo política e os desafios da economia durante o governo militar. Meus irmãos o respeitavam como se já fosse parte da família. Em nossos passeios pela Praça Tiradentes, sempre acompanhados por minha irmã mais nova, Sebastião falava sobre seus planos. Queria crescer na hierarquia da igreja, talvez se tornar pastor um dia. Trabalhava como contador no Banco do Brasil durante o dia e dedicava suas noites e fins de semana aos serviços religiosos. Imagine, Marlene, a obra que poderemos fazer juntos para o Senhor, dizia ele, apertando minha mão suavemente enquanto observávamos o pôr do sol tingir de dourado as torres das igrejas barrocas. Nunca tive muitos pretendentes. Não me considerava bonita como minhas colegas da escola normal. Era tímida, preferia livros a festas e carregava uma certa insegurança herdada das críticas constantes de meu pai, que frequentemente comentava sobre meu jeito desajeitado e minhas pernas finas como palitos. Quando Sebastião pediu minha mão em casamento, após 1 ano de namoro, senti que finalmente alguém havia enxergado valor em mim. O noivado durou 8 meses. Neste período, conheci sua família. A mãe viúva, Dona Matilde, uma senhora austera que comentou, ao me conhecer: esperava alguém com mais presença para meu filho, mas se ele escolheu você, deve ter seus motivos. O irmão mais velho, já casado e vivendo em Belo Horizonte, parecia distante, como se carregasse algum segredo sobre o irmão mais novo que não podia compartilhar. Enquanto costurava meu próprio vestido de noiva nas noites após as aulas, sonhava com o lar que construiríamos. Imaginava as manhãs de café na mesa da cozinha, as orações em família, os filhos que viriam preencher os quartos da casa que Sebastião dizia estar comprando com grande sacrifício, mas digna de uma família abençoada. A Ouro Preto dos anos 80 era como um palco onde cada papel estava bem definido. E eu, filha obediente,
Professora dedicada, noiva recatada, estava prestes a assumir o papel que todos esperavam: esposa exemplar do homem mais admirado da congregação. Se alguém me dissesse naquela época que eu estava bordando minha própria prisão junto com as rendas do vestido de noiva, eu não acreditaria. A felicidade parecia tão palpável quanto o tecido entre meus dedos. As primeiras rachaduras apareceram sutis como fissuras nas antigas paredes de adobe das casas coloniais de Ouro Preto, tão discretas que poderiam ser confundidas com as sombras projetadas pelos candeeiros. Uma semana após o casamento, quando voltamos da breve lua de mel em Caldas Novas, Sebastião colocou um envelope sobre a mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar. A partir de agora, você me entregará seu salário integralmente. Como cabeça do lar, sou responsável pelas finanças. Você receberá uma mesada para as compras da casa. Olhei para o envelope, confusa. Nunca havíamos discutido esse arranjo durante o noivado. Em minha família, apesar das dificuldades, meu pai sempre consultava minha mãe sobre os gastos importantes. Mas, Sebastião, talvez pudéssemos decidir juntos como... Ele me interrompeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Marlene, está escrito em Efésios: as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Você confia na palavra de Deus ou está questionando suas ordenanças? Aquela noite, deitada ao lado dele na cama de casal que ganhamos de presente dos meus pais, senti um frio no estômago que nada tinha a ver com o vento gelado que soprava pelas frestas da janela. Talvez fosse apenas uma adaptação ao casamento, pensei. Afinal, todas as mulheres da igreja falavam sobre a importância da submissão e da paciência. No domingo seguinte, na igreja matriz, observei Sebastião conduzir a leitura bíblica com sua voz melodiosa e seus gestos precisos. As senhoras mais velhas comentavam ao meu lado: que bênção Deus te deu, Marlene. Um homem tão temente ao Senhor. Sorri e agradeci, sentindo o peso do broche dourado que ele havia prendido em meu vestido antes de sairmos de casa. Para que todos saibam que você pertence a um homem respeitável, explicou, enquanto seus dedos demoravam-se um pouco mais que o necessário ao ajustar o adereço, apertando levemente a pele sob o tecido. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Uma rotina se estabeleceu. Eu saía para lecionar às 7 da manhã, depois de deixar o almoço pronto. Às 5, quando retornava, precisava apresentar todos os recibos das compras feitas no caminho de volta. 1 centavo não justificado resultava em interrogatórios exaustivos. Você pensa que sou tolo, Marlene? Que não percebo quando tenta esconder dinheiro? A voz dele permanecia calma, quase doce, enquanto seus olhos se tornavam frios como as pedras das calçadas de Ouro Preto em manhãs de geada. Uma esposa que esconde coisas do marido está a um passo da infidelidade. Foi na Páscoa de 1982, 6 meses após o casamento, que aconteceu o primeiro incidente que não consegui racionalizar como adaptação conjugal. Tínhamos convidados para o almoço, o pastor Antônio e sua esposa. Preparei tudo com esmero: bacalhau ao forno, batatas douradas, arroz de brócolis e, para a sobremesa, um pudim de leite condensado que era a especialidade da minha mãe. Quando servi o café na sala, após a refeição, acidentalmente derramei algumas gotas na toalha de renda que havia sido presente de casamento da mãe de Sebastião. Um acidente banal, daqueles que acontecem em qualquer lar. A esposa do pastor, Dona Cecília, prontamente ajudou a limpar, dizendo que sal e água fria resolveriam o problema. Sebastião sorriu, fez uma piada sobre minha distração e a conversa continuou. Mas seus olhos prometiam algo que me fez tremer internamente. Depois que os convidados saíram, ele trancou a porta lentamente, virou-se para mim e disse com a mesma voz que usava para recitar os salmos: "Você me humilhou hoje, deliberadamente." Foi um acidente, Sebastião. A toalha pode ser lavada, Silêncio. Ele não gritou. Nunca gritava. Era esse o mais perturbador. Você sabe o que minha mãe vai pensar quando souber? Que eu me casei com uma mulher desleixada, incapaz de honrar um presente de família.
Por 3 dias, ele não dirigiu uma palavra sequer a mim. Comia em silêncio, dormia virado para a parede, saía sem se despedir. Na escola, eu engolia as lágrimas enquanto ensinava as crianças a formar frases com as palavras família e felicidade. À noite, sozinha na cozinha, enquanto ele estudava a Bíblia trancado no quarto, eu me perguntava onde havia errado. No 4º dia, ele voltou a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Trouxe até um pequeno ramo de flores do jardim da igreja. Perdoei sua falta, Marlene. Cristo nos ensina a perdoar. Senti tanto alívio por aquele silêncio ter terminado que chorei enquanto agradecia sua compreensão. Só mais tarde eu entenderia o padrão que se estabelecia. A punição pelo erro, seguida pelo perdão magnânimo que me fazia sentir simultaneamente culpada e grata. Foi nesse ritmo que o 1º ano se passou. Sebastião crescia na hierarquia da igreja, cada vez mais admirado por sua dedicação e conhecimento bíblico. Em casa, a lista de minhas falhas aumentava. O jantar servido 2 minutos após o horário estabelecido. Uma camisa não passada exatamente como ele preferia. Um comentário feito na presença de amigos que ele considerou impróprio para uma esposa cristã. Cada erro era meticulosamente anotado em uma pequena caderneta que ele guardava entre as páginas da Bíblia. Descobri sua existência por acaso, quando limpava na estante. É meu registro de orações por sua melhora espiritual, explicou quando o questionei, com a mesma voz serena que usava para aconselhar os jovens da igreja. A contradição entre o Sebastião público, o diácono exemplar, o conselheiro paciente, o homem que orava pelos enfermos e o Sebastião privado, controlador, frio, implacável em suas críticas, criava em mim um conflito que eu não sabia nomear. Comecei a duvidar da minha própria percepção da realidade. Talvez eu fosse realmente a esposa inadequada que ele descrevia em nossos momentos privados. Foi na primavera de 1983, quando descobri que estava grávida, que senti pela primeira vez a verdadeira dimensão da minha solidão. Ao contar a notícia, esperava ver alegria em seus olhos. Em vez disso, ele me examinou friamente e disse: "Espero que saiba ser uma mãe melhor do que tem sido esposa, Marlene. Uma criança exige disciplina e ordem." Naquela noite, acariciando minha barriga ainda plana, fiz uma promessa silenciosa ao pequeno ser que crescia dentro de mim. "Você nunca vai se sentir como eu me sinto agora. Nunca." O que eu não sabia é que essa promessa seria o primeiro passo de uma jornada que levaria 30 anos para completar. Uma jornada de descobertas dolorosas, de silêncios ensurdecedores e, eventualmente, de uma libertação que eu não conseguia nem mesmo imaginar naquele momento, trancada no banheiro da casa de pedra-sabão, chorando em silêncio para que o santo de púlpito, o demônio de portas fechadas, não escutasse minha fraqueza. Os meses de gravidez transformaram meu corpo, mas também trouxeram uma clareza que não existia antes. Na escola, minhas colegas professoras organizaram um pequeno chá de bebê. Dona Conceição, a diretora, me presenteou com um conjunto de fraldas de pano bordadas à mão. "Para o bebê do casal mais abençoado da congregação", disse ela, abraçando-me com carinho genuíno. Voltei para casa carregando os presentes e um sentimento estranho de culpa. Se soubessem como era minha realidade, continuariam achando nossa família abençoada? Pela primeira vez, percebi com nitidez o abismo entre a imagem pública de nosso casamento e a verdade que vivia entre as paredes de nossa casa. Beatriz nasceu numa madrugada fria de julho de 1984. Sebastião estava na sala de espera do pequeno hospital de Ouro Preto, recebendo os cumprimentos dos irmãos da igreja que fizeram vigília durante o parto. Quando entrou no quarto, seu primeiro gesto foi arrumar meu cabelo desgrenhado. "Precisamos parecer uma família exemplar quando as visitas chegarem", sussurrou, antes mesmo de olhar para a recém-nascida nos meus braços. Naqueles primeiros dias, algo mudou dentro de mim. O choro da minha filha despertava um instinto de proteção que eu nunca havia sentido. Seus pequenos dedos agarrando os meus me lembravam de uma força interior que eu havia esquecido que possuía.
Quando Sebastião questionava minhas decisões sobre a amamentação ou a maneira de ninar o bebê, eu já não me encolhia como antes. O pediatra recomendou que seja assim. Respondia com uma firmeza que o deixava momentaneamente sem resposta. O batizado de Beatriz foi um grande evento na igreja. Sebastião a apresentou à congregação como minha herança para o Senhor, recebendo olhares de admiração. Naquela tarde, uma fila de pessoas passou por nossa casa para conhecer a bebê e trazer presentes. Entre elas estava Carmen, minha irmã mais nova, que acabara de retornar de São Paulo, onde cursava a faculdade. "Você parece cansada, Marlene", ela comentou quando finalmente ficamos sozinhas na cozinha. "É normal com um recém-nascido", respondi automaticamente. Mas os olhos de Carmen, sempre tão perspicazes, se demoraram nos meus. Há algo mais, não há? Não é só o cansaço do bebê. Antes que eu pudesse responder, Sebastião apareceu à porta. "Sua irmã está ótima, Carmen. Apenas precisa aprender a se organizar melhor. Sempre foi um pouco desorganizada, não é, querida?" Seu tom era leve, quase brincalhão, mas seus olhos me alertavam. Cuidado com o que vai dizer. Foi naquela noite, após todos partirem, que aconteceu o que eu chamaria, anos depois, de meu momento de despertar. Beatriz chorava no berço enquanto eu tentava preparar mamadeira na cozinha. O telefone tocou. Era o pastor querendo confirmar se Sebastião poderia liderar o estudo bíblico da noite seguinte. "Ele está no banho, pastor Antônio. Peço que ligue de volta em 15 minutos", expliquei, tentando acalmar Beatriz com um braço enquanto segurava o aparelho com o outro. Quando desliguei, percebi que Sebastião estava parado à porta da cozinha, observando-me. "Por que disse que eu estava no banho?" "Você não quer ser incomodado quando está no escritório. Achei melhor." "Você mentiu", ele interrompeu, a voz perigosamente calma. Mentiu usando meu nome, para o pastor. "Beatriz está chorando, Sebastião. Podemos conversar depois que eu..." "Você usou meu nome para mentir a um homem de Deus." Ele se aproximou, tirando a mamadeira das minhas mãos. "E agora tenta evitar a correção." Típico. O choro da bebê aumentava, meus seios vazavam leite manchando a blusa, mas Sebastião permanecia impassível, segurando a mamadeira fora do meu alcance. "Você precisa entender a gravidade do que fez." Foi então que algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva, nem coragem repentina. Foi um instinto tão primordial quanto o próprio ar que respiramos. "Devolva a mamadeira, Sebastião. Agora." Ele piscou, surpreso com meu tom. Por um momento, vi confusão em seus olhos. Em todos os nossos anos juntos, eu nunca havia falado assim. "Nossa filha está com fome", continuei, estendendo a mão. "Dê-me a mamadeira." Por alguns segundos ficamos ali, em um impasse silencioso, enquanto Beatriz chorava. Então, lentamente, ele devolveu o frasco. "Isso não terminou", murmurou antes de sair da cozinha. Enquanto alimentava Beatriz, observando seus pequenos lábios, sugando o bico da mamadeira, uma certeza cristalina tomou forma em minha mente. Eu poderia suportar qualquer coisa que ele fizesse comigo, mas nunca permitiria que minha filha crescesse em um lar onde o medo substituía o amor, onde a religião era usada como arma de controle. Naquela noite, enquanto Sebastião dormia, escrevi meu primeiro diário. Não tinha um caderno próprio para isso. Usei as últimas páginas em branco de um livro de receitas. Hoje prometi a mim mesma que encontrarei uma saída. Escrevi com letras miúdas. Não sei como nem quando, mas encontrarei. Escondi aquela página arrancada dentro da capa de um velho livro de histórias infantis que trouxera da casa dos meus pais. Seria o primeiro de muitos registros secretos que manteria ao longo dos anos seguintes, pequenos fragmentos de verdade preservados em um oceano de mentiras. O que eu não sabia naquela noite era que minha jornada para a libertação seria muito mais longa e dolorosa do que eu podia imaginar, e que o verdadeiro catalisador viria de um lugar que eu jamais esperaria. Nos dias que se seguiram àquela noite na cozinha, algo fundamental mudou em meu interior. Era como se uma pequena brasa, que permanecera escondida sob camadas de dúvidas e culpa,
tivesse recebido um sopro de oxigênio. Não se transformou imediatamente em chama aberta. Seria perigoso demais, mas passou a queimar constante, impossível de ignorar. Externamente, pouco mudou. Continuei sendo a esposa dedicada do diácono Sebastião, a mãe atenciosa da pequena Beatriz, a professora paciente da escola municipal. Seguia preparando o café da manhã às 6, entregando meu salário no final do mês, ouvindo sermões sobre minhas falhas como esposa cristã. Mas internamente, algo havia se quebrado irremediavelmente. Comecei a observar Sebastião com novos olhos, notando padrões que antes aceitava como normais. A forma como ele usava versículos bíblicos para justificar suas exigências. Como manipulava situações para me fazer parecer instável ou incompetente diante de outros. Como construía cuidadosamente sua imagem pública enquanto desconstruía, tijolo por tijolo, minha autoconfiança dentro de casa. Uma tarde, enquanto arrumava as roupas no armário, encontrei sua caderneta de orações escondida entre suas camisas. Hesitei apenas um segundo antes de abri-la. Lá estavam, em sua caligrafia meticulosa, não apenas meus erros, mas interpretações distorcidas de situações cotidianas. Marlene sorriu em excesso para o cunhado do pastor, possível intenção adúltera. Questionou minha autoridade sobre o pagamento do dízimo, rebeldia espiritual. Conversou por 12 minutos ao telefone com a irmã, desperdício e desobediência. Minha respiração ficou pesada, não de choque, mas de uma estranha confirmação. Não era eu quem estava louca, era ele quem distorcia sistematicamente a realidade. Devolvi a caderneta exatamente onde a encontrei, mas levei comigo algo que ele não podia mais tirar: a certeza de minha própria verdade. Comecei a criar pequenos espaços de liberdade. Enquanto Beatriz dormia, eu lia os livros que havia guardado de meus tempos de estudante: poesia, romance, história. Quando ia ao mercado, permitia-me um momento adicional para conversar com outras mulheres, sentindo o prazer simples de uma interação normal, sem medo. Na escola, reencontrei uma versão de mim mesma que havia quase esquecido. A professora Marlene era respeitada, suas opiniões valorizadas. As crianças corriam para abraçar-me, colegas pediam conselhos sobre métodos de ensino. Ali, longe dos olhos avaliativos de Sebastião, eu existia por direito próprio. Minha irmã Carmen tornou-se meu porto seguro. Durante suas visitas esporádicas de São Paulo, criávamos códigos para nos comunicar. Aquele livro que te falei significava que eu precisava desabafar. A receita da vovó era nosso código para planos de emergência, caso eu precisasse sair de casa rapidamente. Você não está presa, Marlene, ela me disse durante um raro momento a sós, enquanto caminhávamos pela feira de domingo. Existem alternativas. Quais? Divórcio? Quase engasguei com a palavra. Na Ouro Preto religiosa dos anos 80, uma mulher divorciada era praticamente uma pária, especialmente se o marido fosse uma figura respeitada da igreja. E para onde eu iria com Beatriz? Como sobreviveríamos com meu salário de professora primária, que ele controla inteiramente? Poderia vir para São Paulo comigo e destruir a vida da minha filha? Arrancar ela da família, da escola? Carmen, você não entende. O que eu entendo, ela respondeu, segurando minhas mãos com firmeza, é que minha irmã está desaparecendo um pouco a cada dia, e isso eu não posso aceitar. Naquela noite, aninhada ao lado de Beatriz, que já completara 1 ano, permiti-me imaginar uma vida diferente. Um apartamento simples, mas alegre. Manhãs sem críticas constantes. Noites sem o peso do julgamento. A possibilidade era tão doce que trouxe lágrimas aos meus olhos. Mas a realidade logo se impôs. Na manhã seguinte, Sebastião anunciou que havia conversado com o pastor sobre minha excessiva proximidade com minha irmã. Carmen tem ideias muito mundanas. O pastor concorda que você precisa limitar esse contato. É perigoso para a sua fé e para a criação de Beatriz. Foi como se um abismo se abrisse à minha frente. Não bastava controlar meu dinheiro, meu tempo, minhas atividades. Agora ele cortava minha única linha de apoio emocional. Usando a igreja como instrumento,
isolava-me ainda mais. Aquela noite, escondida no banheiro, chorei como não chorava há anos. Um choro profundo, visceral, que vinha não apenas da dor do momento, mas de um luto acumulado por tudo que havia perdido: minha independência, minha voz, minha identidade. Quando finalmente as lágrimas cessaram, observei meu reflexo no pequeno espelho acima da pia. O rosto que me encarava parecia simultaneamente familiar e estranho. Os olhos inchados de tanto chorar, os lábios pressionados em uma linha tensa, as primeiras linhas de expressão marcadas mais pela preocupação constante que pela idade. "Quem é você?" sussurrei para aquela mulher no espelho. O que aconteceu com a Marlene, que sonhava em ser diretora de escola, que adorava dançar nas festas de São João, que ria alto demais, segundo sua mãe? A resposta veio não em palavras, mas em uma compreensão silenciosa. Aquela Marlene ainda existia, enterrada sob camadas de medo e dúvida, esperando o momento certo para respirar novamente. Quando saí do banheiro, uma resolução calma havia substituído o desespero. Não poderia confrontar Sebastião abertamente. Seria perigoso para mim e para Beatriz. Não poderia simplesmente fugir. Não tinha recursos nem para onde ir. Mas poderia começar a construir, pacientemente, tijolo por tijolo, as fundações da minha eventual libertação. Naquela mesma noite, enquanto Sebastião dormia, escrevi no verso de uma antiga fotografia escolar: "Hoje decidi que sobreviverei. Não apenas existirei, sobreviverei com minha alma intacta. Por Beatriz, por mim." Escondi a foto no fundo de uma caixa de botões que Sebastião jamais tocaria, considerando-a trabalho de mulher. Aquela pequena declaração de intenções tornou-se meu mantra secreto nos anos difíceis que viriam. Uma promessa para um futuro que eu mal conseguia vislumbrar, mas que pela primeira vez parecia possível. O que eu não sabia é que precisaria de quase 20 anos para cumpri-la. E que o caminho seria marcado por descobertas ainda mais dolorosas sobre o homem que o mundo chamava de santo, e que, em casa, revelava-se cada vez mais como meu carcereiro. O isolamento foi a primeira grande mudança após meu confronto silencioso no banheiro. Como uma aranha paciente, Sebastião começou a tecer uma teia cada vez mais apertada ao meu redor. As visitas de Carmen foram reduzidas a ligações supervisionadas nos domingos, após o culto, quando ele podia monitorar cada palavra trocada. Família é importante, mas a palavra do Senhor nos ensina que a esposa deve submeter-se. Ele explicava sorrindo para os membros da igreja que nos visitavam. Na escola municipal onde eu lecionava, pequenas mudanças começaram a acontecer. Sebastião, com sua influência na comunidade, convenceu a diretora, uma senhora devota da mesma igreja, que seria mais apropriado se eu não participasse das reuniões de planejamento noturnas. "Marlene tem responsabilidades como mãe e esposa que vem em primeiro lugar", justificou com aquela voz mansa que usava em público. Gradualmente, fui afastada das decisões pedagógicas, das festas escolares, das comissões. O que antes era meu refúgio tornou-se apenas mais um lugar onde sua sombra me alcançava. As colegas, sem entender completamente, começaram a me tratar com distância respeitosa, como se meu casamento com o diácono me colocasse em um pedestal inalcançável, quando na verdade me aprisionava em um poço cada vez mais profundo. Em casa, a rotina adquiriu uma rigidez quase monástica. Sebastião implementou o que chamava de prestação de contas diária. Cada centavo gasto precisava ser justificado com recibos e explicações. O dinheiro para as despesas da casa era contado moeda por moeda, enquanto meu salário desaparecia integralmente em uma conta à qual eu não tinha acesso. "É para nosso futuro e de Beatriz", ele explicava. "Você acha que eu iria confiar questões financeiras a alguém que gasta dinheiro com revistas de moldes?" As amizades que cultivei ao longo dos anos minguaram uma a uma. Maria José, minha confidente desde a adolescência, parou de telefonar depois que Sebastião insinuou durante um estudo bíblico que ela, como mulher divorciada, não seria a companhia mais edificante para uma família cristã.
Helena, minha vizinha que me ajudava com Beatriz, afastou-se quando ele começou a questionar suas intenções ao oferecer ajuda sem ser solicitada. Uma manhã de domingo, enquanto me arrumava para o culto, Sebastião entrou no quarto segurando meu antigo diário da adolescência, que eu guardava como lembrança. Encontrei isso enquanto organizava o sótão, disse ele, folheando as páginas amareladas onde, aos 15 anos, eu havia registrado sonhos, poemas e até uma paixonite pelo filho do padeiro. Que tipo de exemplo você pretende dar à nossa filha, mantendo essas futilidades? Naquela tarde, enquanto Beatriz dormia, observei pela janela da cozinha quando ele queimou meu diário, junto com outros itens inapropriados, no quintal dos fundos. Livros de ficção, fotografias da minha juventude, cartas da minha falecida avó que continham superstições católicas. As cinzas daquelas memórias se misturaram à terra de nosso pequeno jardim, onde cresciam as rosas que eu cuidava como único prazer permitido. Foi então que comecei a esconder pequenos fragmentos de mim mesma em lugares que ele jamais procuraria. Uma nota dobrada dentro do forro de minha máquina de costura, um poema copiado na contracapa de um livro de receitas, uma foto minha com Beatriz escondida dentro de uma lata vazia de biscoitos no fundo do armário da despensa. Meu corpo também começou a manifestar o peso daquele confinamento silencioso. Dores de cabeça tornaram-se frequentes. Meu sono, antes profundo, fragmentou-se em períodos curtos, interrompidos por sobressaltos. Emagreci a ponto de minhas roupas penderem frouxas, o que Sebastião interpretava como sinal de minha negligência com a aparência. A pequena Beatriz, então com quase 2 anos, tornou-se simultaneamente minha maior alegria e preocupação. Observava com ansiedade crescente como ela reagia à presença do pai. O silêncio repentino, os olhos baixos, o modo como se escondia atrás de minhas saias quando ele entrava em um cômodo. Ela ainda não podia compreender, mas já sentia a atmosfera opressiva que permeava nossa casa. Uma tarde, enquanto brincávamos com bonecas de pano que eu havia costurado, Beatriz de repente assumiu uma postura rígida, franzindo a testa em uma perfeita imitação da expressão severa do pai. "Boneca feia!" ela disse, apontando o dedo para uma das bonecas. "Rezar mais!" Aquelas palavras inocentes foram como um soco em meu estômago. Minha filha, mal saída das fraldas, já absorvia os padrões de julgamento e controle que testemunhava diariamente. Foi a primeira vez que compreendi visceralmente que não estava lutando apenas por mim. Estava lutando pelo futuro emocional de Beatriz. Naquela noite, depois que todos dormiam, peguei emprestado um livro da pequena biblioteca municipal, onde trabalhava minha antiga colega de escola, Aparecida. Psicologia Infantil e Desenvolvimento. Não era o tipo de leitura que Sebastião aprovaria, mas tornou-se meu guia secreto para entender como proteger Beatriz dos danos que nosso ambiente familiar poderia causar. Escondido sob o colchão durante o dia e lido sob a luz fraca de uma lanterna nas madrugadas, aquele livro me ofereceu não apenas conhecimento, mas também a validação que eu desesperadamente necessitava. Não era normal um homem controlar cada aspecto da vida de sua família. Não, a religiosidade verdadeira não se manifestava através de manipulação e medo. O ano de 1986 terminou com uma descoberta que inicialmente me encheu de pavor, depois se transformou em uma força inesperada. Estava grávida novamente. Quando informei Sebastião, sua reação foi calculada. "Uma bênção do Senhor", disse ele durante o jantar, sem levantar os olhos do prato. "Mas desta vez, evitaremos os erros que cometemos com Beatriz. Uma criança precisa de disciplina desde o ventre." Enquanto ele elaborava planos para este novo filho, que já decidira seria um menino chamado Samuel, algo cristalizou dentro de mim. Ali, naquela mesa de jantar, com uma mão protetoramente sobre meu ventre e outra segurando a mão pequena de Beatriz, fiz um juramento silencioso. Meus filhos não cresceriam na mesma prisão emocional que eu. De alguma forma, encontraria força para mudar nossa história.
O que eu não sabia então era que esta segunda gravidez se tornaria tanto o ponto mais baixo quanto o catalisador da transformação que eu tão desesperadamente buscava. Março de 1987 chegou com chuvas torrenciais que faziam as velhas calhas coloniais de Ouro Preto transbordarem. Estava no 5º mês de gravidez quando a primeira grande crise se manifestou. Uma manhã, acordei com dores agudas e um sangramento leve. O médico recomendou repouso absoluto, o que significava deixar temporariamente meu trabalho na escola. Para Sebastião, aquilo era providência divina. Finalmente você poderá dedicar-se integralmente ao lar, como uma verdadeira esposa cristã, declarou enquanto assinava meu afastamento médico. O que ele via como bênção, eu enxergava como catástrofe. Meu último espaço de identidade própria desmoronava. Confinada à casa, as semanas se arrastavam intermináveis. Beatriz, agora com quase 3 anos, era minha única companhia durante os longos dias em que Sebastião trabalhava na loja de materiais de construção que seu pai lhe deixara. À noite, ele retornava carregando não apenas sua pasta de couro, mas também um escrutínio renovado. Por que há tantos brinquedos espalhados? Que tipo de ordem você está ensinando à menina? Questionava enquanto inspecionava cada cômodo. A casa está abafada. Por que as janelas estão fechadas? A comida está fria. Quanto tempo você ficou lendo histórias para Beatriz em vez de cuidar do jantar? Seguir as recomendações médicas tornou-se um desafio diário. Como manter repouso enquanto tentava satisfazer suas expectativas impossíveis? Como proteger a gravidez quando cada dia trazia novas cobranças? Foi durante esse período de isolamento forçado que descobri o rádio como aliado. Enquanto Sebastião trabalhava, sintonizava a Rádio Inconfidência, que transmitia não apenas música, mas também programas educativos e até uma radionovela às 2 da tarde. Aquelas vozes distantes tornaram-se minhas amigas, janelas para um mundo além das paredes de pedra de nossa casa colonial. Um dia, entre programas, ouvi um anúncio sobre um curso por correspondência para professoras afastadas, organizado pela Secretaria Estadual de Educação. Mantenha-se atualizada enquanto cuida de sua saúde, prometia a locutora. O coração acelerou de esperança. Seria possível continuar meu desenvolvimento profissional mesmo confinada? Quando mencionei o curso durante o jantar, Sebastião reagiu com desconfiança. Quem vai cuidar de Beatriz enquanto você se distrai com essas modernidades? E o trabalho doméstico? E a preparação para o bebê? Posso estudar durante o sono dela, argumentei com cuidado. E seria bom financeiramente também? Professoras com formação continuada recebem um acréscimo no salário quando retornam. Mencionar dinheiro foi estratégico. Se havia algo que Sebastião respeitava, era a oportunidade de aumentar nossa renda. Ou melhor, a renda que ele controlava. Após calcular mentalmente os benefícios, concedeu com relutância. Desde que não interfira em suas obrigações primárias. Aquele curso por correspondência tornou-se minha tábua de salvação. Cada envelope marrom que chegava pelos correios continha não apenas material didático sobre alfabetização e psicologia infantil, mas um fragmento de liberdade. Escondia os módulos embaixo do colchão e estudava nas horas em que sabia estar verdadeiramente sozinha. Uma tarde, encontrei no material uma seção sobre identificação de crianças em situações de vulnerabilidade emocional. As páginas descreviam comportamentos que reconheci imediatamente em minha pequena Beatriz. O medo de expressar opiniões, a necessidade de aprovação constante, o sobressalto diante de vozes mais altas. Crianças criadas em ambientes de controle excessivo frequentemente desenvolvem baixa autoestima e dificuldade para tomar decisões na vida adulta, afirmava o texto em letras que pareciam pular da página diretamente para meu coração. Naquela noite, chorei silenciosamente enquanto Sebastião dormia. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de clareza, uma confirmação externa de que minhas preocupações não eram exageros de uma mulher emocionalmente instável, como ele frequentemente me descrevia. Em junho, quando a gravidez entrou no 7º mês,
Um acontecimento inesperado perturbou nossa rotina estabelecida. Sebastião anunciou que iria a Belo Horizonte por 3 dias para um encontro de lideranças religiosas. Seria a primeira vez em anos que ficaríamos completamente sozinhas. Dona Conceição virá verificar se você está seguindo minhas orientações, informou enquanto arrumava a mala. Conceição, uma viúva devota da igreja conhecida por sua lealdade inquestionável a Sebastião, era sua escolha óbvia para me monitorar. Assim que seu carro desapareceu na curva da ladeira de São Francisco, senti um alívio tão profundo que precisei sentar. A casa parecia diferente, mais leve, mais ampla, como se as próprias paredes pudessem finalmente respirar. "Mamãe, podemos ouvir música?" perguntou Beatriz, percebendo intuitivamente a mudança na atmosfera. Durante aqueles 3 dias, criamos um pequeno universo alternativo. Abrimos todas as janelas, deixando o ar fresco de junho circular livremente. Ouvimos músicas que Sebastião considerava mundanas: Roberto Carlos, Fafá de Belém, Rita Lee. Fizemos um acampamento improvisado na sala com lençóis pendurados entre cadeiras. Li histórias para Beatriz sem me preocupar com o relógio ou com influências fantasiosas inadequadas. Quando Dona Conceição aparecia para suas visitas surpresa, rapidamente restaurávamos a ordem que Sebastião esperaria. Mas tão logo ela saía, voltávamos à nossa pequena revolução doméstica. Foi durante esse breve interlúdio de liberdade que tomei uma decisão crucial. Comecei a guardar dinheiro. Não muito. Seria impossível com o controle financeiro imposto por Sebastião, mas pequenas quantias que conseguia economizar das compras diárias. 20 cruzados aqui, 50 ali, escondidos dentro de um velho ursinho de pelúcia que pertencera à minha infância e que Beatriz nunca usava. Quando Sebastião retornou, notou imediatamente as sutis mudanças em nossa dinâmica. Beatriz estava mais falante, eu mais ágil apesar da barriga avançada. "O que aconteceu aqui?" questionou, olhos estreitados enquanto examinava a casa. "Sinto um espírito diferente neste lar." "Apenas descansamos como o médico recomendou", respondi, baixando os olhos como havia aprendido a fazer quando queria evitar confrontos. "E Beatriz tem me ajudado como uma boa filha." Nos dias seguintes, Sebastião intensificou sua vigilância. O telefone, que antes raramente tocava, agora recebia chamadas frequentes durante o dia. Ele, verificando se estávamos em casa, o que estávamos fazendo, se tínhamos recebido visitas. As inspeções noturnas tornaram-se mais meticulosas, incluindo a verificação de quais livros estavam sobre a mesa de cabeceira, quais programas de rádio estavam sintonizados. Julho chegou com um calor atípico para o inverno mineiro e, com ele, as contrações prematuras. Na madrugada do dia 14, acordei com a cama molhada e dores que vinham em ondas cada vez mais intensas. Era um mês antes da data prevista. "O bebê está vindo", murmurei, sacudindo Sebastião. "Precisamos ir ao hospital." Mesmo naquele momento de urgência, ele manteve sua natureza controladora. "Não pode ser agora. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Você deve ter se agitado demais nos últimos dias." A dor seguinte foi tão intensa que não pude responder. Meu corpo curvou-se em um arco involuntário enquanto eu mordia o lençol para não gritar e acordar Beatriz. Sebastião finalmente compreendeu a gravidade da situação. Vestiu-se rapidamente e foi chamar nossa vizinha, Dona Eliette, para ficar com Beatriz enquanto nos dirigíamos ao pequeno hospital de Ouro Preto. A viagem de carro pelos paralelepípedos irregulares da cidade histórica foi uma tortura. Cada solavanco enviava ondas de dor pelo meu corpo. Quando chegamos ao hospital, a enfermeira de plantão avaliou minha situação com expressão preocupada. Dilatação avançada e pressão arterial muito alta. Informou ao médico que foi chamado às pressas. Precisamos fazer uma cesariana de emergência. As luzes fluorescentes do centro cirúrgico, o frio da mesa de operação, o cheiro de antisséptico, tudo se misturava em uma realidade distorcida pela dor e pelo medo. Minha última visão consciente foi Sebastião do lado de fora da sala,
não orando como seria esperado de um homem religioso, mas visivelmente irritado com o inconveniente que aquele nascimento prematuro representava para sua agenda. Quando acordei horas depois, a enfermeira estava ao meu lado com expressão solene. Dona Marlene, seu bebê nasceu muito frágil, disse ela, segurando minha mão. É um menino, como vocês queriam, mas ele está na incubadora. Os próximos dias serão decisivos. Assim começou o período mais desafiador de minha vida até então, dividida entre o pequeno Samuel lutando na incubadora e Beatriz em casa, precisando de estabilidade. Entre meu próprio corpo tentando se recuperar de uma cirurgia difícil e a pressão constante de Sebastião, que via na fragilidade do filho um sinal de minha incompetência maternal. O que eu não imaginava era que aquela incubadora no Hospital de Ouro Preto se tornaria, paradoxalmente, o primeiro espaço de verdadeira liberdade que experimentei em anos, e que a luta pelo meu filho prematuro despertaria em mim uma força que nem mesmo Sebastião poderia controlar. O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto tornou-se meu refúgio naquele julho de 1987. Sebastião não suportava o ambiente hospitalar. O cheiro de medicamentos, os gemidos dos pacientes, a autoridade dos médicos que ele não conseguia manipular. Suas visitas eram breves e protocolares, sempre acompanhadas de comentários sobre o fardo financeiro que Samuel representava. Isso me garantia horas diárias sem sua presença opressora. Sentada ao lado da incubadora, onde meu pequeno filho lutava para sobreviver, descobri um espaço para respirar, para existir sem pedir permissão. As enfermeiras, especialmente Dona Clotilde, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos gentis, tornaram-se minhas aliadas silenciosas. Seu bebê é um guerreiro, Dona Marlene. Ela comentava enquanto me ensinava a estimular Samuel através das aberturas da incubadora. E a senhora também é. Percebo isso nos seus olhos. Foi Clotilde quem primeiro me falou sobre o grupo de mães que se reunia nas tardes de quinta-feira na sala de espera da pediatria. Mulheres compartilhando experiências, apoiando-se mutuamente. Um círculo de confiança longe dos olhos da comunidade. Por que não aparece amanhã? Sugeriu ela discretamente. Faz bem falar com quem entende o que estamos passando. Quando mencionei a ideia a Sebastião, ele reagiu com desdém previsível. Grupos de fofoca não vão ajudar nosso filho. Ore mais e converse menos, Marlene. Mas havia um detalhe que ele não considerou. Não podia controlar meus movimentos dentro do hospital sem levantar suspeitas. Assim, na quinta-feira seguinte, após sua saída apressada para resolver assuntos da loja, permaneci junto à incubadora até o horário do encontro. O círculo de cadeiras na sala de espera acomodava 7 mulheres de diferentes idades. Entrei hesitante, sentindo-me como uma intrusa. Uma delas, Aparecida, ergueu-se imediatamente. Você deve ser a mãe do Samuel prematuro. Clotilde nos falou sobre vocês. Venha, temos um lugar guardado. Durante 2 horas, ouvi histórias de crianças que venceram diagnósticos pessimistas, de noites em claro, de maridos ausentes ou presentes demais. Mulheres que choravam abertamente, que riam apesar das circunstâncias, que ofereciam sugestões práticas sem julgamentos. Quando finalmente encontrei coragem para compartilhar fragmentos de minha própria situação, omitindo detalhes que poderiam identificar Sebastião, recebi não apenas compreensão, mas algo que há anos me faltava: validação. O que você está descrevendo não é normal, Marlene, afirmou Laura, uma psicóloga que tinha uma filha com paralisia cerebral. Controle não é proteção, isolamento não é cuidado. Saí daquele encontro com 2 coisas: um número de telefone rabiscado em um pedaço de papel, o de Laura, e uma pergunta martelando em minha consciência: e se eu não merecesse viver assim? As semanas seguintes estabeleceram uma rotina dividida: manhãs cuidando de Beatriz e da casa para evitar críticas, tardes no hospital com Samuel e quintas-feiras no grupo de apoio, que se tornou meu oásis semanal. Samuel ganhou força gradualmente. Seu pequeno corpo, inicialmente tão frágil que cabia na palma de minha mão, agora reagia ao meu toque,
agarrava meu dedo com surpreendente determinação. Os médicos falavam em progresso notável e superação das expectativas. Em casa, porém, minha tentativa de mudança enfrentava resistência sistemática. Inspirada pelas conversas do grupo, experimentei sutis afirmações de independência, sugerir um programa diferente no rádio, expressar preferência por um cardápio, questionar, suavemente, a necessidade de pedir autorização para visitar minha mãe. Cada pequena tentativa era metodicamente sufocada. Sebastião dominava a arte da repressão sem jamais levantar a voz ou a mão, tática que mantinha sua reputação intocada na comunidade. Você anda diferente, Marlene, observou durante um jantar, 3 meses após o nascimento de Samuel. Esse grupo no hospital está te influenciando com ideias mundanas? São apenas mães preocupadas com seus filhos, respondi, concentrando-me no prato para esconder meu nervosismo. Talvez seja a hora de transferir Samuel para casa. A enfermeira Josefa, da congregação, pode nos orientar. Você não precisará mais frequentar aquele ambiente perturbador. O pânico me invadiu. Os encontros semanais haviam se tornado essenciais para minha sobrevivência emocional. Além disso, os médicos ainda recomendavam cuidados hospitalares para Samuel, que continuava abaixo do peso ideal. Dr. Mendes acha que é cedo demais, argumentei. Samuel ainda precisa de monitoramento constante para... Já contatei o médico, interrompeu com aquele sorriso que a congregação admirava e que eu havia aprendido a temer. Expliquei nossa situação. Como homem de família, ele compreendeu minha preocupação com a instabilidade emocional que você vem demonstrando. Gelei. Sebastião havia transformado minha pequena manifestação de independência em evidência de desequilíbrio. Usando sua posição respeitada na comunidade, tinha manipulado até mesmo o médico de Samuel. Na semana seguinte, contra todas as recomendações que ouvi das enfermeiras, Samuel veio para casa, frágil, ainda necessitando de cuidados especiais, mas removido do único ambiente onde eu encontrava apoio. O telefone que raramente tocava em nossa casa agora recebia chamadas diárias de irmãs da igreja, oferecendo-se para ajudar a nova mãe sobrecarregada. Mulheres escolhidas por Sebastião que reportavam a ele cada detalhe de meu comportamento durante suas visitas. Minha tentativa de independência havia resultado em vigilância redobrada. O número de Laura, cuidadosamente escondido na costura de meu vestido, permanecia inutilizado. Como ligar quando cada chamada era monitorada? Em novembro daquele ano, durante a festa de aniversário de 4 anos de Beatriz, percebi que havia falhado em minha primeira tentativa de libertação. Observando as mulheres da igreja enchendo nossa sala, elogiando Sebastião pela dedicação à família enquanto ele exibia Samuel como troféu de sua benevolência, senti uma derrota profunda. Laura e as outras mulheres do grupo certamente notaram minha ausência prolongada nas reuniões. Imaginei-as preocupadas, talvez até tentando contato pelo hospital. Mas o cerco estava fechado. Sebastião havia assegurado que nem mesmo Clotilde poderia me alcançar. Naquela noite, enquanto guardava os presentes de Beatriz e limpava os vestígios da festa, uma certeza cristalizou-se em mim. Para vencer o sistema que Sebastião construíra, eu precisaria ser mais estratégica. A rebelião aberta havia falhado. Precisaria aprender a trabalhar dentro das restrições para eventualmente superá-las. Olhando para meus filhos adormecidos, Beatriz agarrada ao novo ursinho de pelúcia, Samuel respirando ruidosamente em seu berço, prometi silenciosamente: esta falha seria apenas temporária. 1989 encontrou-me em uma rotina aparentemente conformada. Do lado de fora, eu parecia a esposa exemplar que Ouro Preto esperava, cuidando dos filhos, organizando jantares para os irmãos da igreja, acompanhando Sebastião nos cultos dominicais com um sorriso educado. Por dentro, construía lentamente minha resistência. Seguindo uma estratégia mais sutil que chamei mentalmente de água na pedra, comecei a criar pequenos espaços de autonomia que pareciam inofensivos aos olhos vigilantes de Sebastião.
Quando Samuel completou 2 anos e mostrou-se completamente recuperado de seu início difícil na vida, propus retornar ao trabalho como professora. Apresentei a ideia não como desejo de independência, mas como contribuição financeira para o ministério familiar, linguagem que Sebastião respeitava. A diretora Dona Aparecida me telefonou. Comentei enquanto servia o jantar que ele apreciava. Estão precisando de professoras para o turno da manhã, enquanto Beatriz e Samuel estariam na escola. O salário ajudaria a ampliar sua obra na igreja. Seu ego apreciou a forma como enquadrei a questão, especialmente quando mencionei que vários membros da congregação já haviam comentado sobre seu sacrifício admirável para manter a família com um único salário. Talvez esteja na hora de você contribuir mais concretamente, concedeu após consideração calculada, desde que não interfira em suas responsabilidades primárias. Assim, em março de 1990, voltei à sala de aula. Para um observador casual, aquilo representava apenas o retorno de uma mãe ao trabalho após dedicar-se aos filhos pequenos. Para mim, era a primeira peça de um quebra-cabeça meticulosamente planejado. A Escola Municipal Marília de Dirceu tornou-se meu segundo refúgio. Entre as paredes decoradas com alfabetos coloridos e mapas do Brasil, recuperei fragmentos de minha identidade profissional. Mais importante, estabeleci conexões que existiam independentemente de Sebastião. As manhãs traziam pequenas libertações. Escolher minhas próprias roupas para o trabalho, conversar com colegas sem supervisão, tomar decisões sobre métodos de ensino. Coisas simples que a maioria das pessoas considera corriqueiras, mas que para mim representavam conquistas significativas. Dona Aparecida, a diretora que me conhecia desde que éramos ambas estudantes normalistas, percebeu as mudanças sutis em meu comportamento. Você parece mais leve quando está aqui, Marlene, observou durante um intervalo, como se respirasse mais profundamente. Não me atrevi a compartilhar a verdadeira extensão de minha situação, mas aquele comentário validou minha percepção de que existiam 2 Marlenes. A que funcionava sob vigilância constante e a que começava a florescer nesses momentos de liberdade controlada. O próximo passo veio quando a Secretaria da Educação anunciou um curso de aperfeiçoamento para professoras alfabetizadoras. 2 semanas de treinamento intensivo em Belo Horizonte, com todas as despesas pagas pelo município. A perspectiva de passar 2 semanas longe do controle de Sebastião era simultaneamente aterrorizante e eletrizante. Quando Aparecida me indicou como representante da escola, senti tanto medo quanto esperança. Impossível, foi a resposta imediata de Sebastião. Quem cuidará das crianças? Da casa? De suas responsabilidades na igreja? Estava preparada para essa reação. Durante semanas, havia cultivado aliados estratégicos, não como parte de uma conspiração aberta, mas estabelecendo relações de confiança com pessoas que Sebastião respeitava. Conversei com Dona Conceição, mencionei casualmente, referindo-me à viúva devota que ele tanto admirava. Ela se ofereceu para ficar com as crianças durante o dia. Beatriz já adora passar tempo na casa dela, brincando com os netos. E às noites? 2 semanas é tempo demais, persistiu, procurando obstáculos. Sua irmã Helena comentou que seria bom passar mais tempo com os sobrinhos. Disse que poderia vir para cá enquanto estou fora. Helena, a irmã mais velha de Sebastião, era a única pessoa cuja autoridade ele raramente questionava. Viúva de um pastor respeitado e conhecida por sua devoção inabalável, sua presença garantiria que nada impróprio acontecesse durante minha ausência. O que Sebastião não sabia era que, nos últimos meses, eu havia cultivado uma inesperada aliança com Helena. Durante visitas dominicais, enquanto ele conversava com outros homens após o culto, compartilhei gradualmente pequenas dificuldades. Nunca acusações diretas, apenas observações que permitiram a Helena perceber padrões por conta própria. Seria bom para sua carreira, Sebastião finalmente concedeu, após consultar o pastor sobre a adequação moral do curso. E o certificado justificará um aumento salarial. Em julho de 1990, embarquei no ônibus para Belo Horizonte com uma mala pequena
e um coração dividido entre ansiedade e esperança. Aquelas 2 semanas representariam minha mais longa separação do ambiente controlado que havia se tornado minha prisão. O alojamento compartilhado com outras professoras de cidades históricas mineiras ofereceu mais que conhecimento pedagógico, trouxe perspectiva. Nas conversas noturnas após as aulas, ouvi mulheres falando sobre suas vidas, suas escolhas, seus relacionamentos baseados em respeito mútuo. Meu marido é quem insiste que eu participe desses cursos, comentou uma colega de Mariana. Diz que gosto de ensinar tanto quanto ele gosta de respirar. O meu cuida das crianças melhor que eu, riu outra de São João del Rei. Quando volto, a casa está impecável e os meninos não querem que eu assuma novamente o comando da cozinha. Suas histórias não provocavam inveja, mas clareza. O que eu vivia não era normal, não era saudável, e certamente não era o único modelo possível de família cristã. Na biblioteca da Secretaria de Educação, aproveitei os intervalos para pesquisar temas além do currículo do curso. Em livros de psicologia e sociologia, encontrei termos para experiências que vivenciava sem saber nomear: controle coercitivo, isolamento social como mecanismo de abuso, gaslighting. Uma palestra particular causou impacto profundo. A professora Helena Antipoff, importante educadora de Minas Gerais, falou sobre como identificar crianças que vivem em ambientes opressivos. Elas têm dificuldade em tomar decisões simples, explicou. Buscam constantemente aprovação externa. Assustam-se com movimentos bruscos. Observem estes sinais em seus alunos. Podem indicar famílias que precisam de intervenção. Enquanto anotava diligentemente, percebi que não estava apenas identificando potenciais alunos em risco. Estava reconhecendo meus próprios filhos. E, de forma dolorosa, a mim mesma. Na última noite em Belo Horizonte, uma colega de Ouro Preto convidou-me para tomar um café na Praça da Liberdade. Entre goles de café e pedaços de pão de queijo, Teresa compartilhou que havia deixado um casamento opressivo 3 anos antes. Como conseguiu? Perguntei com uma voz tão baixa que ela precisou inclinar-se para ouvir. Não foi um momento único, Marlene. Foi um processo. Comecei guardando dinheiro, pequenas quantias que ele não perceberia. Depois construí uma rede de apoio. Finalmente, elaborei um plano detalhado antes de dar o passo final. Ela escreveu um número de telefone no guardanapo. Se um dia precisar conversar sobre alfabetização avançada, disse com um olhar significativo, estou disponível. Voltei para Ouro Preto transformada. Não externamente, tomei cuidado para manter a mesma aparência submissa que Sebastião esperava. Mas internamente, algo fundamental havia mudado. O isolamento, a arma mais poderosa no arsenal de Sebastião, estava quebrado. Eu não estava mais sozinha. Nos meses seguintes, implementei discretamente as lições aprendidas. Guardava sistematicamente pequenas quantias do dinheiro das compras e de meu salário, escondendo-as em lugares que Sebastião jamais verificaria. Entre as páginas de livros didáticos antigos, dentro de tubos vazios de remédios no fundo da gaveta de meias. Cultivei amizades estratégicas com mulheres que Sebastião aprovava. Senhoras da igreja cuja devoção ele não questionava, mas que, em conversas privadas, revelavam compreensão mais profunda dos ensinamentos sobre respeito e dignidade humana. Ensinei sutilmente meus filhos a pensar por si mesmos, disfarçando lições de autonomia como brincadeiras inofensivas. O que você escolheria se pudesse decidir? Perguntava a Beatriz enquanto preparávamos um bolo, longe dos ouvidos vigilantes de seu pai. No início de 1991, uma oportunidade inesperada surgiu quando a escola foi selecionada para um projeto piloto de informática educativa. Como professora alfabetizadora, fui convidada a participar de treinamentos semanais no novo Laboratório de Computação, uma sala com 3 computadores Unitron recém-adquiridos. Este foi meu primeiro contato com tecnologia que Sebastião não compreendia nem controlava. Enquanto aprendia conceitos básicos de informática para ensinar meus alunos, descobri uma ferramenta que poderia ser crucial para meu futuro.
a capacidade de armazenar e acessar informações longe de olhos vigilantes. Num caderno especialmente separado para o curso, entre anotações sobre programas educacionais e exercícios de digitação, comecei a documentar metodicamente minha situação, datas, eventos, padrões de comportamento. Não como diário emocional, mas como registro factual que poderia um dia ser necessário. Um instrumento que Sebastião jamais imaginaria como ameaça, um simples caderno escolar, tornava-se repositório de evidências de anos de manipulação psicológica. Em setembro daquele ano, quando Samuel desenvolveu uma pneumonia que exigiu breve hospitalização, reencontrei Clotilde, a enfermeira que havia sido minha aliada anos antes. Durante um momento a sós, ela apertou minha mão e sussurrou: "O grupo ainda se reúne, Marlene. Quinta-feira, mesmo horário." Aquele simples convite representou a confirmação de que minha rede de apoio continuava existindo, mesmo que eu não pudesse acessá-la imediatamente. As sementes que havia plantado não tinham morrido, apenas aguardavam o momento adequado para florescer. O ano de 1991 terminou com uma percepção clara. Minha luta não seria um confronto dramático, mas uma cuidadosa construção de alternativas. Como professora, eu havia aprendido que há muitas formas de resistência, algumas silenciosas, algumas quase invisíveis, mas não menos poderosas por isso. Enquanto preparávamos a ceia de Natal, observei Sebastião recebendo elogios dos convidados pelo lar exemplar que mantinha. Seu sorriso satisfeito escondia a verdade que apenas eu conhecia. A aparente vitória dele era, na realidade, o campo onde eu cultivava secretamente minha libertação. Naquela noite, olhando para as luzes coloridas que enfeitavam nossa sala, fiz uma promessa silenciosa para o novo ano. Não deixaria que o medo definisse o futuro dos meus filhos. A água continuaria a esculpir a pedra, pacientemente, até que o caminho para nossa liberdade estivesse aberto. Os anos passavam, e com eles crescia tanto minha determinação quanto a ousadia de Sebastião. Em 1997, nossa vida em Ouro Preto seguia o mesmo roteiro aparentemente perfeito para os olhos externos. Sebastião havia sido promovido a tesoureiro da igreja, posição que aumentou consideravelmente seu prestígio e seu controle sobre recursos que ninguém questionava. Um domingo, após o culto, o pastor Antônio anunciou a campanha para reformar o telhado da igreja. Sebastião rapidamente se ofereceu para coordenar a arrecadação, garantindo que prestaria contas de cada centavo com o mesmo zelo que administrava nosso lar. Algumas senhoras próximas a mim comentaram como eu era abençoada por ter um marido tão íntegro. Foi nessa época que notei algo estranho nos telefonemas que recebíamos. Ocasionalmente, alguém ligava e desligava ao ouvir minha voz. Inicialmente, pensei serem trotes de crianças entediadas, até que uma tarde, enquanto corrigia provas na cozinha, o telefone tocou. "Alô? É a casa do Sebastião?" perguntou uma voz feminina hesitante. "Sim, sou Marlene, esposa dele. Quem gostaria?" Silêncio. Depois: "Desculpe o engano." Aquela voz me perturbou por dias. Havia algo familiar nela, embora não conseguisse identificar. Na semana seguinte, durante uma visita à casa de Helena, minha cunhada, vi uma foto recente do encontro anual da família de Sebastião. "Quem é esta moça?" perguntei casualmente, apontando para uma jovem morena ao lado de um grupo maior. "Ah, é Lídia, prima de segundo grau do Sebastião, de Mariana." "Você não a conheceu no nosso casamento? Ela veio com a família." Algo se conectou em minha mente. Mariana ficava a menos de 20 quilômetros de Ouro Preto. E as reuniões ministeriais de Sebastião em Mariana haviam se tornado mais frequentes nos últimos meses. No mesmo período, Teresa, minha colega professora, conseguiu uma colocação na Secretaria Municipal de Educação. Sua nova posição lhe dava acesso a registros que normalmente permaneceriam confidenciais. "Marlene", ela me chamou discretamente durante um intervalo. "Preciso lhe mostrar algo."
Pode passar na secretaria depois das aulas? Naquela tarde, Teresa fechou a porta de sua pequena sala e colocou diante de mim uma ficha escolar. Este é o registro de matrícula de um menino chamado Gabriel Oliveira. Ele entrou no sistema escolar de Mariana ano passado. Olhei para o documento, sem entender a relevância. Veja a data de nascimento, insistiu Teresa. 10 de maio de 1992. Um calafrio percorreu minha espinha. Agora, veja o nome do pai. Ali estava, em caligrafia oficial, Sebastião Pereira dos Santos, meu marido. Teresa segurou minha mão enquanto eu assimilava a informação. Há mais um registro de um menino mais novo chamado Rafael. Mesmo sobrenome, mesmo pai. As peças começaram a se encaixar, as viagens frequentes, os telefonemas misteriosos, as contas que nunca fechavam. Sebastião não apenas traía nossa união, mas mantinha uma segunda família em Mariana. Enquanto controlava cada centavo que eu gastava, financiava outra casa, outra mulher, outros filhos. O choque foi seguido por uma estranha sensação de clareza. O homem que me acusava de incompetência como mãe tinha abandonado seus próprios filhos em outra cidade. O homem que me fazia sentir culpada por questionar suas ausências estava, na verdade, dividindo seu tempo entre duas vidas. "O que você vai fazer?" perguntou Teresa. Respirei fundo. Preciso de provas concretas. Documentos, registros, algo que ele não possa negar. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Teresa e Clotilde, comecei a documentar meticulosamente os padrões de Sebastião. Horários de saída e chegada, destinos declarados, discrepâncias entre o que dizia e o que descobríamos ser verdade. Clotilde tinha um primo motorista de táxi que confirmou ter levado Sebastião várias vezes até uma casa amarela no bairro Rosário, em Mariana. Em 1998, Beatriz entrou na adolescência e começou a questionar as regras rígidas do pai. Por que minhas amigas podem participar do grupo de teatro da escola e eu não? Ou, por que não posso ter meu próprio material escolar? Cada questionamento resultava em sermões intermináveis sobre obediência às autoridades constituídas por Deus. Uma tarde, encontrei Beatriz chorando silenciosamente em seu quarto depois de uma dessas reprimendas. "Mãe", ela sussurrou, "tem algo errado com o pai? Ele é tão diferente dos pais das minhas amigas." Aquele momento me partiu o coração e fortaleceu minha determinação. Minha filha estava começando a perceber o que eu havia normalizado por tanto tempo. Não podia permitir que ela crescesse acreditando que aquilo era um relacionamento saudável, ou, pior, um exemplo a seguir. No final de 1999, com a proximidade do novo milênio, Sebastião intensificou seu envolvimento na igreja. A congregação planejava uma grande celebração para a virada do ano, e ele se colocou no centro dos preparativos. "Precisarei passar mais tempo fora", anunciou. "É um momento crucial para a igreja." O aumento de suas ausências me proporcionou mais liberdade para agir. Com a ajuda de Helena, que agora suspeitava fortemente das atividades do irmão, consegui acesso ao escritório proibido durante uma de suas viagens a Mariana. O que encontramos foi devastador. Extratos bancários mostrando transferências regulares para uma conta em nome de Lídia Oliveira. Fotos de 2 meninos em diferentes idades. E mais chocante, uma escritura de uma casa em Mariana, comprada em 1991, parcialmente financiada com dinheiro da igreja. "Meu Deus", murmurou Helena, segurando os papéis com mãos trêmulas. "Como ele pôde?" O ano 2000 chegou com promessas de renovação e mudanças globais. Para mim, trouxe a dolorosa certeza de que precisava agir. Não apenas por mim, mas por Beatriz, por Samuel e até pelos meninos em Mariana que não tinham culpa das escolhas do pai. A tensão em nossa casa atingiu níveis insuportáveis. Sebastião, provavelmente sentindo que algo havia mudado, tornou-se ainda mais controlador. Questionava cada minuto do meu dia, exigia justificativas para cada ligação telefônica,
limitou ainda mais meu contato com familiares. Em junho de 2000, a gota d'água veio quando descobri que ele havia tomado um empréstimo em meu nome, usando nossa casa como garantia, sem meu conhecimento ou consentimento. O dinheiro, descobriria depois, financiou a compra de um carro novo para seu uso em Mariana. Estava na cozinha, segurando a carta do banco que chegara endereçada a mim, quando ele entrou. Seu olhar rapidamente identificou o papel em minhas mãos. "Onde encontrou isso?" exigiu, avançando em minha direção. "Chegou pelo correio. É endereçado a mim." Mantive a voz firme, embora meu coração disparasse. "Me dê isso." Estendeu a mão, esperando minha habitual obediência. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Ou melhor, algo se fortaleceu. Olhei nos olhos do homem que havia controlado cada aspecto da minha existência por quase 20 anos e disse: "Não, Sebastião, não desta vez. Não desta vez." 3 palavras simples que alteraram o curso da minha vida. O rosto de Sebastião transformou-se diante dos meus olhos, da habitual expressão de autoridade indiscutível para uma máscara de incredulidade, e, finalmente, para algo que nunca havia visto tão claramente: medo. "Você não sabe o que está fazendo", ele disse, recuando um passo. Sua voz oscilava entre ameaça e súplica. "Sei exatamente o que estou fazendo, Sebastião, pela primeira vez em muitos anos." Guardei a carta no bolso do avental e continuei preparando o jantar como se nada extraordinário tivesse acontecido. Por dentro, tremia como as folhas dos ipês na tempestade, mas mantive as mãos firmes sobre a faca que cortava cebolas. Sebastião ficou parado na porta da cozinha, observando-me como se eu fosse uma equação matemática que subitamente não fazia sentido. Depois de vários minutos de silêncio opressivo, ele saiu sem dizer uma palavra. Ouvi a porta da frente bater e o motor do carro arrancar. Sabia que havia cruzado uma linha invisível. A partir daquele momento, não haveria retorno ao antigo padrão. Precisava estar preparada para as consequências. Assim que terminei de preparar o jantar para Beatriz e Samuel, liguei para Teresa. "Aconteceu", disse simplesmente. "Não posso mais voltar atrás." "Venha para minha casa agora", respondeu ela sem hesitação. "Não posso deixar as crianças. Traga-as." "Roberto e eu temos espaço suficiente." Hesitei. Levar os filhos significaria uma ruptura completa. Estava preparada para isso? "Marlene", a voz de Teresa trouxe-me de volta. "Lembra do que combinamos. Não é seguro ficar aí depois do primeiro confronto." Teresa estava certa. Nosso plano de emergência, elaborado com a ajuda de Clotilde e outras mulheres do grupo de apoio, estabelecia claramente que o primeiro ato de resistência aberta seria seguido pelos momentos mais perigosos. Não devido à violência física, Sebastião era esperto demais para deixar marcas visíveis, mas pelo risco de manipulação extrema, isolamento forçado e possíveis ações desesperadas para restabelecer controle. "Estaremos aí em 1 hora", decidi. Reuni Beatriz e Samuel na sala. Aos 13 e 11 anos, respectivamente, eles não eram mais crianças pequenas. Mereciam alguma explicação. "Precisamos passar alguns dias na casa da tia Teresa", anunciei, mantendo a voz calma. "Por quê?", perguntou Samuel imediatamente. "Onde está o pai?" "Seu pai precisa de um tempo para pensar sobre algumas decisões importantes que tomou", respondi cuidadosamente. "E nós também precisamos de espaço para refletir." Beatriz, sempre mais perceptiva, estudou meu rosto intensamente. "Tem a ver com as brigas? Com o dinheiro que sempre falta?" Assenti lentamente. "Tem a ver com muitas coisas, filha. Prometo explicar melhor quando estivermos seguros." "Seguros?", repetiu Samuel, agora claramente assustado. "Tranquilos", corrigi rapidamente. "Quando estivermos mais tranquilos." Orientei-os a pegarem apenas o essencial, algumas roupas, material escolar, um item pessoal de conforto. Enquanto empacotavam, reuni documentos importantes: certidões de nascimento, carteiras de identidade, caderneta de poupança, que Sebastião desconhecia, e meu caderno de registros meticulosos. Antes de sair,
Peguei o telefone e liguei para Helena. Estamos saindo por alguns dias, informei sem rodeios. O que aconteceu? Confrontei Sebastião sobre o empréstimo. Um suspiro profundo do outro lado da linha. Onde você vai ficar? Hesitei. Helena era irmã dele, apesar de tudo. Não precisa me dizer, ela continuou. Só me avise se precisar de algo. E Marlene, temos que conversar sobre o que encontramos no escritório. Em breve, prometi. O táxi chegou pontualmente às 19h30. O motorista, amigo de Clotilde, havia sido instruído a não mencionar nosso destino a ninguém. Enquanto atravessávamos as ruas de paralelepípedos de ouro preto iluminadas pelos postes coloniais, senti o peso histórico da cidade refletido em minha própria vida. Quantas outras mulheres haviam percorrido estas mesmas ruas ao longo dos séculos, carregando segredos semelhantes? A casa de Teresa e Roberto ficava em um bairro mais novo, distante do centro histórico onde vivíamos. Quando chegamos, Teresa nos esperava na porta, observando atentamente a rua antes de nos conduzir rapidamente para dentro. Vocês ficarão no quarto dos fundos, explicou, mostrando um espaço simples, mas acolhedor, com uma cama de casal e um colchão extra no chão. Roberto instalou uma tranca extra na porta da frente e os vizinhos estão alertas para qualquer movimento suspeito. Olhei para meus filhos, seus rostos pálidos e confusos, e senti uma mistura de culpa e determinação. Por anos, havia justificado minha submissão como proteção para eles. Agora, percebia que a verdadeira proteção exigia coragem para romper ciclos destrutivos. Amanhã, disse Teresa, sentando-se ao meu lado enquanto as crianças organizavam suas poucas pertences. Você vai à delegacia da mulher registrar um boletim. Assenti, sentindo o peso e a libertação daquela decisão. O relógio na parede marcava 20h15. Em algum lugar da cidade, Sebastião provavelmente estava retornando para uma casa vazia, percebendo que seu reino de controle começava a desmoronar. É a coisa certa, sussurrei, mais para mim mesma que para Teresa. É a única coisa a fazer, ela respondeu, apertando minha mão. Os 3 dias que passamos na casa de Teresa foram um período de suspensão entre 2 mundos. Sebastião ligou incessantemente para o telefone fixo de Teresa, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Diga a Marlene que estou preocupado com meus filhos, insistia. Lembre-a dos votos que fez diante de Deus. Teresa, com uma firmeza que sempre admirei, respondia simplesmente: eles estão seguros. Marlene entrará em contato quando estiver pronta. Na manhã do 4º dia, finalmente reuni coragem para ir à recém-inaugurada delegacia especializada em atendimento à mulher. Era 2001, e mesmo em uma cidade histórica como Ouro Preto, novos ventos começavam a soprar. A delegada Cecília me recebeu em uma sala simples, com paredes descascadas, mas olhar acolhedor. Senhora Marlene, disse ela, após ouvir parte da minha história. O que seu marido fez configura diversos crimes: violência psicológica, patrimonial, apropriação indevida. Mas precisamos de provas concretas. Abri minha pasta e apresentei o resultado de anos de documentação meticulosa. Extratos bancários, registros de transferências, a escritura da casa em Mariana, fotografias dos meninos, bilhetes datados e meu diário detalhando cada incidente significativo dos últimos 20 anos. Os olhos da delegada se arregalaram ligeiramente. Em 20 anos como policial, raramente vi alguém tão bem preparada. Tive 20 anos para me preparar, respondi simplesmente. Ela revisou os documentos cuidadosamente, fez anotações e então me olhou. A senhora tem 2 opções. Podemos prosseguir com um processo criminal ou usar estas evidências para negociar um acordo de separação. O que pretende? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. O que eu realmente queria? Vingança? Justiça? Ou apenas liberdade para recomeçar? Quero minha vida de volta, respondi finalmente. Quero segurança para meus filhos e o que é justo para compensar os anos perdidos. Não quero destruí-lo, apenas me libertar. No dia seguinte,
Com os documentos registrados na delegacia e uma medida protetiva em mãos, concordei em encontrar Sebastião em terreno neutro, o escritório do Dr. Paulo Mendes, advogado indicado por Helena. Quando entrei na sala de reuniões, Sebastião já estava lá, sentado rigidamente em uma cadeira de couro. Nossos olhares se encontraram, o dele, uma mistura de raiva e incredulidade. O meu, pela primeira vez, sem medo. "O que você quer?" Foram suas primeiras palavras, cortantes como vidro. "A verdade", respondi. "E depois, minha liberdade." Dr. Paulo interveio profissionalmente. "Estamos aqui para discutir os termos de uma separação, Sr. Sebastião. A Sra. Marlene possui documentação substantiva que preferiria não tornar pública, mas está preparada para fazê-lo se necessário." O rosto de Sebastião perdeu a cor quando o advogado começou a enumerar as evidências. A casa em Mariana, a segunda família, os desvios financeiros da igreja, o empréstimo fraudulento em meu nome. "Isso é difamação", explodiu ele, levantando-se. "Minha esposa está perturbada, inventando histórias para... As coordenadas da Casa Amarela são Rua das Flores, número 47, bairro Rosário, Mariana." Interrompi calmamente. "Lídia tem 38 anos. Seus filhos se chamam Felipe e Ricardo, 10 e 8 anos. Felipe tem seu queixo, Ricardo tem seus olhos. A casa foi comprada em 1991 com dinheiro do Fundo de Construção da igreja. Devo continuar?" Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Sebastião desabou na cadeira, o rosto nas mãos. "Como?" murmurou finalmente. "Você achava que eu não sabia?" respondi, sentindo uma estranha compaixão pelo homem quebrado à minha frente. "Você achava que eu não era capaz de perceber, de investigar, de descobrir. Sempre me subestimou, Sebastião. Foi seu maior erro." Naquele momento, olhando para o homem que havia sido o centro do meu universo por décadas, senti algo inesperado. Não ódio, não triunfo, mas um profundo alívio. As correntes invisíveis que me prendiam finalmente se quebravam, elo por elo. "Estes são nossos termos", disse Dr. Paulo, empurrando um documento pela mesa. "A Sra. Marlene deseja a casa em Ouro Preto, a custódia dos filhos e uma pensão justa. Em troca, ela não levará estas evidências ao conselho da igreja ou às autoridades criminais." Sebastião levantou o olhar, derrotado pela primeira vez em nossa história compartilhada. "Tenho escolha?" perguntou, a voz reduzida a um sussurro. "Sempre temos escolhas", respondi. Eu finalmente fiz a minha. A notícia da nossa separação espalhou-se por Ouro Preto como fogo em palha seca. Em uma cidade onde as paredes coloniais guardam segredos de séculos, um novo escândalo sempre encontra espaço para ecoar. As versões variavam. Para alguns, eu era a esposa ingrata que abandonou o piedoso diácono. Para outros, um enigma a ser decifrado. Voltamos para nossa casa uma semana após o encontro com Sebastião. Ele havia retirado seus pertences pessoais, deixando apenas uma carta endereçada aos filhos sobre a mesa da sala, que guardei sem abrir. Aquelas palavras pertenciam a eles, não a mim. A primeira noite foi estranhamente silenciosa. Samuel e Beatriz caminhavam pelos cômodos como se estivessem em território desconhecido, tocando móveis familiares que agora pareciam diferentes. "Ele não vai voltar, não é?" perguntou Samuel durante o jantar, cutucando o arroz com feijão que eu havia preparado. "Não para morar", respondi honestamente. "Mas ele sempre será seu pai. Vocês poderão vê-lo quando quiserem." Beatriz, que havia permanecido calada durante dias, finalmente falou. "Por que esperou tanto tempo, mãe?" A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por que de fato? Por medo? Por fé? Por esperança de mudança? Porque acreditei que meu dever era manter nossa família unida a qualquer custo. Respondi após um longo silêncio. Agora entendo que meu verdadeiro dever era mostrar a vocês o que é um lar saudável e respeitoso, mesmo que isso significasse ficarmos sozinhos. Os primeiros domingos foram os mais difíceis. Nossa rotina de ir à igreja juntos estava irremediavelmente quebrada.
Algumas senhoras desviavam o olhar quando me viam nas ruas de paralelepípedos. Outras se aproximavam com abraços e palavras de apoio sussurradas. O pastor Antônio veio nos visitar 2 semanas após a separação. Sentado em nossa sala, com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos, parecia envelhecido e cansado. Sebastião renunciou a todas as suas funções na igreja, informou. Pediu transferência para a congregação de Mariana. Assenti silenciosamente. Marlene, continuou ele hesitante, houve rumores sobre fundos da igreja, sobre uma outra família. O que o senhor quer saber, pastor? Perguntei diretamente. Ele respirou fundo. É verdade? Sim, respondi simplesmente. Cada palavra. O velho pastor fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe físico. Por que não me procurou? Por que não pediu ajuda à igreja? A pergunta não tinha malícia, apenas uma tristeza profunda. Mesmo assim, senti uma faísca de indignação crescer dentro de mim. Durante anos, tentei sutilmente. Falei sobre nossas dificuldades financeiras, sobre seu temperamento difícil. O Senhor sempre me aconselhou a orar mais, a ser mais submissa, a confiar mais. Eu não sabia, começou ele. Não podia saber, interrompi gentilmente. Sebastião era perfeito aos olhos da igreja. Eu era apenas a esposa do diácono, sempre um pouco nervosa demais, sempre precisando de mais fé. Nos meses seguintes, enfrentei desafios práticos que nunca havia imaginado. Como pagar as contas sozinha? Como consolar Samuel quando chorava à noite, sentindo falta do pai? Como responder às perguntas diretas de Beatriz sobre o passado? Helena, surpreendentemente, tornou-se minha aliada mais forte. Como contadora, ajudou-me a organizar minhas finanças e a encontrar um emprego melhor na secretaria do colégio estadual. Nas tardes de sábado, vinha tomar café e me ajudar a entender documentos bancários que Sebastião havia mantido escondidos por anos. Nunca imaginei que meu próprio irmão, dizia ela repetidamente, incapaz de completar a frase. Em outubro de 2001, 6 meses após nossa separação, recebi uma ligação inesperada. Senhora Marlene Torres? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Sim, é ela. Um breve silêncio. Aqui é Lídia Oliveira, de Mariana. Meu coração disparou. A outra esposa. A mulher que, sem saber, compartilhava meu marido, minhas dores, minha história. Precisamos conversar, disse ela, a voz trêmula, mas determinada. Não sobre ele, mas sobre nós, sobre o que fazemos agora. Depois de um momento de hesitação, respondi. Sim, precisamos. Aquela ligação marcou o início de um capítulo inesperado. Não de rivalidade, como muitos esperariam, mas de uma estranha solidariedade entre 2 mulheres enganadas pelo mesmo homem durante anos. 2 mães tentando proteger seus filhos das consequências dos erros de um pai. Era 2001, e enquanto o mundo lidava com suas próprias turbulências, eu começava a reconstruir, tijolo por tijolo, a estrutura da minha vida. Não mais à sombra de Sebastião, mas sob a luz do meu próprio discernimento. E descobri, com surpresa, que aos 43 anos ainda havia em mim força suficiente para recomeçar. 24 anos se passaram desde aquela conversa com Lídia. É estranho como o tempo, esse artesão implacável, esculpe novas formas em nossas vidas, suavizando arestas que um dia pareciam intransponíveis. Hoje, aos 67 anos, sentada na varanda da minha casa em Ouro Preto, observo as montanhas que abraçam nossa cidade e me pergunto: quem foi aquela jovem de 23 anos que entrou na igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, de braços dados com seu pai, caminhando em direção a um futuro que não conseguia prever? O sino da mesma igreja ainda toca, marcando as horas como fez durante toda a minha vida. Sua melodia me acompanhou em cada fase: menina, moça, noiva, esposa, mãe e, finalmente, mulher liberta. Não deixei que as memórias amargas me afastassem da fé, embora tenha redefinido minha relação com ela. A espiritualidade agora vem de dentro, não das aparências ou aprovações externas que tanto busquei.
Beatriz completou 33 anos no último verão. A mesma idade que eu tinha quando comecei a guardar evidências em uma caixa de sapatos no fundo do armário. Ela é professora universitária em Belo Horizonte, casada com André, um homem gentil que a olha com admiração genuína. Nas reuniões familiares, observo como ele pede sua opinião, como valoriza suas palavras. Cada vez que os vejo interagir, sinto uma pequena vitória. Minha filha nunca aceitaria menos do que respeito absoluto. Samuel, aos 35, tornou-se arquiteto e trabalha na preservação do patrimônio histórico de Ouro Preto. Seu caminho foi mais turbulento. Durante a adolescência, lutou contra a sombra do pai ausente, experimentou fases de revolta e questionamento. Por que ele conseguiu enganar tanta gente, mãe? Como ninguém percebeu? Perguntava repetidamente. Foi através da terapia, algo que nossa geração raramente considerava, que encontrou suas respostas e paz. Os netos, Clara, Miguel e Cecília, enchem minha casa de vida nas tardes de domingo. Ensiná-los a fazer pão de queijo na cozinha, que antes era território de silêncio e medo, é uma das maiores alegrias que poderia imaginar na velhice. Clara, aos 12 anos, já demonstra a mesma determinação que seu avô usou para o mal, mas que nela floresce como força para o bem. Vovó, a menina na escola disse que meninas não podem ser cientistas. Eu disse que podem ser o que quiserem. Quanto a Sebastião, nossos caminhos raramente se cruzam, embora permaneçamos na mesma região. Os rumores dizem que ele se casou oficialmente com Lídia após nosso divórcio, mas que esse casamento também não durou. Soube que se aposentou e vive sozinho em um apartamento em Mariana. Às vezes, aparece nos aniversários dos netos, trazendo presentes caros e conversas superficiais. Observo como seu cabelo embranqueceu completamente, como seus ombros parecem carregados por um peso invisível. Em 2015, encontrei-o por acaso na Praça Tiradentes. Estávamos ambos sozinhos, observando turistas fotografarem a estátua do mártir da Inconfidência. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que ele pudesse desviar. Após um momento de hesitação, aproximou-se. Marlene, disse ele, a voz mais baixa, despida da autoridade que um dia me aterrorizou. Você parece bem. Estou bem, Sebastião, respondi honestamente. Começou ele. Então parou, como se as palavras estivessem presas em algum lugar entre o orgulho e o arrependimento. Eu penso muito sobre o passado. Permaneci em silêncio, permitindo que o peso daquela confissão pairasse entre nós. Acho que nunca entendi realmente o que fiz com você, continuou ele, ou talvez não quisesse entender. Olhei para aquele homem, agora diminuído pelo tempo e pelas consequências de suas próprias escolhas, e senti uma emoção surpreendente, compaixão. Não pelo que ele me fez, mas pela prisão que ele mesmo construiu ao redor de sua alma. Espero que encontre paz, Sebastião, disse simplesmente, antes de seguir meu caminho. Lídia e eu desenvolvemos uma amizade improvável ao longo dos anos. Inicialmente unidas pela dor compartilhada, descobrimos afinidades que transcendiam nossa conexão acidental. Seus filhos, meio-irmãos de Beatriz e Samuel, tornaram-se parte estendida de nossa família. Felipe, o mais velho, casou-se na igreja de São Francisco de Assis há 3 anos, e lá estávamos todos, uma família reconfigurada pelas circunstâncias, celebrando o amor que floresce mesmo em terrenos improváveis. Minha irmã Carmen, agora viúva, mudou-se para o casarão ao lado do meu. Todas as manhãs, tomamos café juntas na varanda, observando o movimento na rua de pedras irregulares. Foi ela quem segurou minha mão durante o processo de divórcio, quem me incentivou a voltar a estudar aos 45 anos. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido, dizia ela, enquanto eu lutava com os livros de pedagogia para concluir minha especialização. Teresa, a amiga que me abrigou naqueles primeiros dias de fuga, faleceu há 5 anos. Seu funeral reuniu praticamente toda a cidade, um testemunho do impacto silencioso que uma vida de gentileza pode ter. Junto ao seu caixão, prometi a mim mesma continuar seu legado de estender a mão a outras mulheres em situações semelhantes à que vivi.
Foi assim que fundamos, em 2010, o Coletivo Margaridas, um grupo de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade em Ouro Preto e cidades vizinhas. Começamos pequenas, reunindo-nos na sala da minha casa. Hoje, ocupamos uma casa histórica restaurada na Rua São José, onde oferecemos acolhimento, orientação jurídica e psicológica. Não busco holofotes nem reconhecimento público. Minha satisfação vem dos olhares que se transformam, da postura que se ergue, das vozes que encontram força para dizer não quando necessário. A vida me ensinou que as maiores prisões não têm grades visíveis. São construídas lentamente, tijolo por tijolo, com palavras que diminuem, olhares que intimidam, pequenas liberdades que vão sendo retiradas em nome do amor, da família ou de Deus. E a chave para essas prisões raramente vem de fora. Precisamos forjá-la dentro de nós mesmas, com a liga resistente da autoestima e da coragem. Minha história não é extraordinária. Em cada rua desta cidade colonial, em cada casa com seus beirais elegantes e janelas gradeadas, existem mulheres vivendo silenciosamente suas próprias versões dela. Algumas ainda não encontraram sua voz, outras estão no processo de descobri-la. Para todas elas, quero dizer, o tempo é um aliado generoso. A vida pode recomeçar em qualquer idade. E a liberdade, uma vez experimentada, é um território do qual nunca mais queremos nos exilar. Ontem encontrei um velho álbum de fotografias no fundo de uma cômoda. Entre imagens amareladas pelo tempo, deparei-me com aquela jovem de vestido branco, véu cuidadosamente arranjado e sorriso cheio de esperança. Toquei seu rosto no papel fosco e senti vontade de sussurrar em seu ouvido. Você vai sobreviver. Vai descobrir forças que nem imagina possuir. Um dia vai olhar para trás e compreender que mesmo os anos de dor foram necessários para forjar quem você se tornaria. No verso da fotografia, com a caligrafia delicada de minha mãe já falecida, estava escrito: Marlene e Sebastião, que Deus abençoe esta união para sempre. Um lembrete doloroso das expectativas que carregamos, das promessas que fazemos sem compreender verdadeiramente seu peso. Não culpo minha mãe por sua bênção esperançosa, nem me ressinto das tradições que nos ensinaram que o casamento era um compromisso inquebrável, independente das circunstâncias. Em vez disso, sou grata pela capacidade humana de evoluir, de desaprender verdades absolutas que nos foram transmitidas como herança inquestionável. Minha geração cresceu ouvindo que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que roupa suja se lava em casa, que mulher separada era quase uma sentença de exclusão social. Quantas de nós permaneceram em relacionamentos devastadores por causa dessas máximas repetidas à exaustão? Nas reuniões do Coletivo Margaridas, vejo mulheres de todas as idades enfrentando seus medos. Maria, de 78 anos, que finalmente denunciou as agressões do marido após 5 décadas de violência. Juliana, de 25, que reconheceu os primeiros sinais de abuso psicológico no namorado e encontrou força para se afastar antes que as raízes do controle se aprofundassem. Cada história é um elo na corrente que nos conecta através de gerações, reescrevendo lentamente uma narrativa cultural enraizada há séculos. Nas noites de lua cheia, gosto de subir até o adro da igreja de São Francisco de Assis e contemplar a cidade iluminada abaixo. As mesmas ruas de pedra que testemunharam o ciclo do ouro, a Inconfidência Mineira, e tantas histórias anônimas como a minha. De alguma forma, encontro conforto nessa continuidade, nessa consciência de que somos todos personagens transitórios em uma narrativa muito maior. Aos 67 anos, ainda me surpreendo com pequenas descobertas sobre mim mesma. Comecei a pintar aos 60, depois que Beatriz me presenteou com um kit de aquarelas. Minhas primeiras tentativas eram tímidas. Flores simples, paisagens sem pretensão. Com o tempo, ganhei confiança para expressar emoções mais complexas. Minha série Silêncios Quebrados foi exposta na Casa da Cultura ano passado. Pequenas telas que retratam objetos cotidianos de perspectivas inesperadas.
Um crítico local escreveu que minhas pinturas revelam a beleza oculta do ordinário, convidando o observador a reconsiderar o familiar. Sorri ao ler essas palavras, pensando em como elas descreviam não apenas minha arte, mas minha própria jornada. O relógio da sala acaba de bater 3 horas. É quase hora do chá que compartilho com Helena toda quarta-feira. Ela, que um dia foi minha cunhada, permaneceu como irmã de coração após a separação. Juntas, envelhecemos observando as mudanças em nossa cidade e em nós mesmas. Seu cabelo, antes castanho escuro como o meu, agora exibe a mesma coroa prateada que adorna minha cabeça. Rimos das rugas, das articulações que protestam nas manhãs frias, dos nomes que ocasionalmente esquecemos. Você já imaginou como teria sido sua vida se não tivesse se casado com meu irmão? Perguntou-me Helena certa vez, enquanto organizávamos fotografias antigas. Refleti por um momento antes de responder. Seria mais fácil, certamente, menos dolorosa, mas não sei se seria mais rica. Ela me olhou surpresa. Rica? Em experiência, em compreensão humana, expliquei. Conheci o fundo do poço, Helena. Vi o pior e o melhor das pessoas. Vi a mim mesma quebrar e reconstruir-me. Não trocaria essa sabedoria, mesmo que pudesse evitar a dor que a trouxe. Se você está ouvindo esta história e se identifica com ela, se reconhece os sinais sutis de manipulação, se já sentiu sua identidade sendo gradualmente apagada, se já duvidou de sua própria percepção da realidade porque alguém consistentemente a negava, quero que saiba, você não está sozinha. Seu sofrimento não é invisível. Sua voz merece ser ouvida. Não tenho respostas simples, nem caminhos garantidos. Cada jornada de libertação é única, moldada por circunstâncias particulares, recursos disponíveis, riscos específicos. Mas tenho a certeza inabalável de que o primeiro passo é o mesmo para todas nós. Reconhecer a verdade, chamá-la pelo nome, recusar-se a aceitá-la como normal ou merecida. O sol começa a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa que nem o mais talentoso artista conseguiria capturar. As janelas das casas ao longo da ladeira começam a se iluminar, uma a uma, como vagalumes despertando. Em breve, o sino da igreja tocará novamente, marcando o fim de mais um dia. Meus netos chegarão no domingo. Clara quer que eu a ensine a fazer rendas de bilro, uma tradição quase esquecida que aprendi com minha avó. Miguel trará seu violão para tocarmos juntos as velhas modas de viola que ecoam a alma das Minas Gerais. Cecília, sempre curiosa, pedirá mais histórias sobre os tempos antigos. O que contarei a eles? Certamente não apenas sobre a dor, mas sobre a beleza que encontrei depois dela. Sobre como aprendi que o valor de uma pessoa jamais pode ser definido pelo julgamento de outra. Sobre como a vida raramente segue o roteiro que imaginamos na juventude, e como isso pode ser uma bênção disfarçada. Contarei que, mesmo nas noites mais escuras, quando o silêncio parecia sufocante e o medo um companheiro constante, algo dentro de mim recusava-se a ser completamente dominado. Uma pequena chama, protegida das correntes de manipulação, manteve-se acesa, às vezes apenas como uma brasa, outras vezes crescendo o suficiente para iluminar o próximo passo do caminho. E talvez, o mais importante, contarei que nunca é tarde demais para reescrever sua história. Que aos 43, 67 ou 90 anos, sempre é possível abrir um novo capítulo. Que a felicidade não é um destino que alcançamos, mas uma habilidade que desenvolvemos. Que o perdão, principalmente de nós mesmos, é a chave para desocupar os espaços internos onde o ressentimento consome energia vital. As mãos que agora digitam estas memórias não são as mesmas mãos jovens que costuraram aquele vestido de noiva há quase meio século. São mãos marcadas pelo tempo, que seguraram os meus filhos, que secaram lágrimas, que aprenderam a se defender, que eventualmente se abriram para soltar o que não podiam controlar. Mãos que agora se estendem,
metaforicamente, para qualquer pessoa que precise de apoio para encontrar seu próprio caminho de libertação. Porque no final, essa é a verdade mais profunda que descobri em minha jornada. Nenhum de nós está realmente sozinho em sua luta. Somos todos reflexos uns dos outros, aprendendo, crescendo, caindo e levantando em um intrincado balé que chamamos de vida. E nisso há uma beleza imensurável, imperfeita e absolutamente sagrada. O relógio continua seu tic-tac constante. A vida segue seu curso. E eu, Marlene Torres de Oliveira, aos 67 anos, finalmente posso dizer que estou em paz com minha história. Não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Porque cada uma me lembra não apenas do que suportei, mas principalmente do que superei. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!